Fala, pessoal. Essa é a parte 2 da aula das principais artérias do nosso corpo. Na parte 1, nós abordamos os ramos da aorta ascendente e do arco da aorta. Aqui agora nós vamos abordar os ramos da aorta descendente e o ramo terminal dessa artéria. Então, nós vamos falar sobre os ramos que estão indo para a região de tórax, para a região de abdômen e para a região dos membros inferiores. Espero que estejam gostando dos meus desenhos, assim como eu estou me divertindo fazendo eles para vocês, ok? Quem não assistiu a aula da parte 1, é melhor assistir essa aula primeiro para não ficar boiando, para não ficar aqui viajando no que eu estou falando. Então, assiste lá primeiro a parte 1 e depois volta aqui para continuar a parte 2 da nossa aula, beleza? Então, dando continuidade ao nosso desenho aqui horroroso, nós temos a parte descendente dessa artéria aorta. Só que essa parte descendente, que se encontra dentro do tórax, nós vamos chamar de parte torácica da aorta descendente, ou a aorta descendente, parte torácica. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o nosso produto. Então, na parte descendente dessa aorta, né, na parte torácica da aorta descendente, nós vamos encontrar os ramos que estão passando por entre as costelas. E aí nós vamos chamar esses ramos de intercostais posteriores. Então, aqui estão, ó, um exemplo dos nossos ramos intercostais posteriores. Na verdade, são 12 ramos que irão passar logo abaixo da costela, numa região que nós falamos lá na aula de costela, que é o sulco costal. Então, essa artéria intercostal posterior, que vem lá da região posterior, passando pelo sulco costal, indo em direção à região anterior, nós vamos chamar de artérias intercostais posteriores. Quando a artéria aorta passa pelo músculo do diafragma, então, quando essa parte descendente atravessa o músculo do diafragma, nós temos, então, a parte abdominal da artéria aorta descendente. Ou, de novo, a aorta descendente, parte abdominal. Desses ramos aqui agora, ó, da região abdominal, é que vai levar o sangue para as vísceras da região do abdômen. E aí nós temos 4 ramos saindo no sentido crânio-caudal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 principais ramos que vão sair da aorta descendente, da subparte abdominal, e esses ramos é que vão levar basicamente o sangue para todas as vísceras abdominais. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 e o 4º ramo, que são do sentido crânio-caudal, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria renal e artéria mesentérica inferior. Gravem essa imagem aqui, que vocês vão ver aqui na imagem cadavérica, que é fácil também de identificar, hein? Então, vamos lá? No cadáver, nós temos aqui, ó, a nossa artéria aorta, a parte abdominal dessa artéria, aonde nós conseguimos ver aqui, clássico, o tronco celíaco, o 2, a artéria mesentérica superior, a artéria renal e a artéria mesentérica inferior. Então, ó, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, bem bonitinha aqui, ó, artéria mesentérica superior, uma parte aqui, ó, da artéria renal e aqui a parte da artéria mesentérica inferior. Desse lado de cá, nós temos a veia cava inferior e a veia renal, só para situar vocês aí. Pessoal da medicina, essa relação da veia renal com a artéria mesentérica superior, desculpa, ela é muito importante, tá? Então, nós vamos agora passar por cada um deles, para onde eles estão indo. Então, o primeiro ramo que a gente fala é o tronco celíaco. O tronco celíaco vai emitir 3 ramos. Então, o tronco celíaco, ele emite 3 ramos agora, ele se trifurca, que são os ramos que vão para o fígado, estômago e para o baço. São eles tronco celíaco,
artéria hepática comum, que vai para o fígado, a artéria gástrica esquerda, que vai para o estômago, e a artéria esplênica, que passa aqui atrás do estômago para irrigar o baço. Então, nós temos os 3 ramos do tronco celíaco, que são a artéria hepática comum, que vai ao fígado, a artéria gástrica esquerda, que vai ao estômago, e a artéria esplênica, que vai ao baço. E aí leva sangue, fígado, estômago e baço. Logo depois, nós temos a artéria mesentérica superior. E a artéria mesentérica superior, para ficar mais fácil a nossa didática, a gente diz que ela leva sangue para o intestino delgado. Grande maioria dos professores falam isso. A artéria mesentérica superior vai levar sangue para o intestino delgado. E o que tem de errado nisso, professor? O que tem de errado é que, na verdade, ela não leva sangue só para o intestino delgado. Ela leva sangue para o intestino delgado e para a parte proximal de intestino grosso também. Só que, didaticamente, nesse primeiro momento, fica muito mais fácil a gente falar que a artéria mesentérica superior, ela leva sangue para o intestino delgado somente, tá? Mas saibam que ela vai levar sangue para a primeira parte de intestino grosso. Depois, nós temos as artérias que estão indo para onde aqui? Essa é a mais fácil de todas, né? São as artérias que estão indo aos rins. Então, aqui nós temos agora as artérias que nós chamamos de artérias renais. Então, essa devia ser a pergunta que cai nas provas de anatomia, né? Qual é a artéria que leva sangue aos rins? Fica muito mais fácil da gente responder, que são as artérias renais. E, por fim, o último ramo é o ramo que está faltando levar sangue para outra parte de intestino grosso. Se a artéria mesentérica superior é a responsável por levar sangue para intestino delgado e uma parte de intestino grosso, quem é que vai ser a responsável por levar esse sangue para o intestino grosso, o restante do intestino grosso? A artéria mesentérica inferior. Beleza? Então, nós temos aqui agora a artéria mesentérica inferior, que vai levar sangue para a outra parte, para a parte final de intestino grosso. Como nas aulas fica mais fácil da gente falar intestino grosso como um todo, sem dividir tanto, então a gente não entra muito nesse detalhe, somente quando é uma aula bem específica de vascularização de abdômen. Então, aqui nós temos a artéria mesentérica superior, levando o sangue para metade de intestino grosso, digamos assim, né? A metade proximal do intestino grosso, e a artéria mesentérica inferior, levando sangue para a porção distal do intestino grosso. Reparem que elas se anastomosam e formam uma verdadeira rede vascular para o nosso intestino grosso. Depois que essa artéria chega na altura da cicatriz umbilical, na altura do osso ilíaco, a artéria aorta abdominal vai dar os seus 2 ramos terminais, que são as artérias ilíacas comuns. Então, quando chega aqui, ó, na altura do osso ilíaco, a artéria aorta abdominal ela deixa de existir para dar os seus 2 ramos terminais, que são as ilíacas comuns direita e esquerda. Ok? E aí agora, essa ilíaca comum, que está do lado direito e do lado esquerdo, vai precisar se dividir para continuar a descer ao membro inferior e para vir para a região de pelve, de cavidade pélvica. Então, aqui agora, nós vamos ter a artéria ilíaca interna, como o próprio nome já diz, né? Está vindo para a parte interna, irrigar os órgãos pélvicos. Então, é a principal artéria que vai irrigar bexiga, útero, vagina, próstata, pênis, beleza? E tem a artéria ilíaca externa, que é a artéria que vai continuar agora a descer para levar sangue aos membros inferiores. Então, aqui agora, galera, é quase a mesma coisa que a subclávia lá no membro superior,
que é uma artéria única que chega até a altura do cotovelo, só que ela recebe nomes diferentes por onde ela passa. Aqui é a mesma coisa. A artéria ilíaca externa é uma artéria única que chega até na região posterior do joelho, só que dependendo de onde ela está passando, ela recebe nomes específicos. Então, a artéria ilíaca externa, ao passar pelo ligamento inguinal, ao passar pela região da virilha, ela vai se chamar artéria femoral. Então, ela vai chegar na região do osso do fêmur. Reparem que a artéria femoral, ela passa relativamente superficialmente na região da virilha, só que quando chega na metade da coxa, essa artéria tem que ir lá para a região posterior do joelho. Então, nós vamos ter aqui no nosso desenho, complementando aqui o nosso desenho com a artéria femoral. E aqui, ó, quando chega na metade aqui, lá no final, na verdade, nem na metade né? Mas lá no final da região do fêmur, ela precisa ir para a região posterior do joelho, para ficar mais protegida lá atrás. Então, ela passa por esse ato aqui, ó, que nós já falamos lá na aula de músculo da coxa, que é o hiato do músculo adutor. Então, é através desse ato que a artéria femoral se dirige lá para a região posterior do joelho, e é por onde a veia que vem da região posterior do joelho passa para a região aqui do fêmur, anteriormente aqui, né, nessa região aqui da coxa, ok? E ao passar aqui agora, ao chegar lá na região posterior do joelho, nós temos agora uma artéria que nós vamos chamar de artéria poplítea. Então, lá na região posterior do joelho, nós temos essa região conhecida como região poplítea, é onde nós vamos ter a artéria poplítea. E a artéria poplítea, agora, ela vai se dividir em 3 artérias. Vocês se lembram que a braquial se dividiu em 2? Em rádio e una? Por que aqui no membro inferior ela não se divide em 2 também? Porque se vocês forem reparar lá na osteologia, vocês vão ver que a tíbia é muito maior do que o rádio ou a una, né? Se a gente fizer uma analogia de a tíbia está para o membro inferior, como a una está para o membro superior, vocês vão ver que a tíbia é muito maior do que a una, né? Assim? Então, nós temos 2 artérias que vão ter uma relação com a tíbia e uma artéria que vai ter relação com a fíbula. Então, nós vamos ter aqui as 3 artérias, que são os 3 ramos da artéria poplítea, né? Então, fica ali aparecendo um pé de galinha no nosso desenho, que são a artéria fibular, que é essa daqui, ó, que está vindo para a região da fíbula, então a gente completa ela até a região ali do pé. E nós temos outras 2, ó, se vocês repararem aqui no desenho, percebam que essa artéria está indo lá para frente, e essa daqui, ó, vem aqui para trás, ó. Então, aqui nós vamos ter as nossas 3 artérias. A artéria tibial posterior, porque está passando na região posterior da tíbia, um pedaço aqui da artéria tibial anterior e a nossa artéria fibular, que são as 3 artérias que vão para a região da perna. E essas artérias vão dar origem às artérias do pé, né? As artérias plantares e as artérias dorsais na região do pé. Então, aqui a gente completa todo o nosso desenho. Se vocês quiserem um dever de casa aí, ó, peguem uma folha de ofício e façam esse desenho colocando os nomes. É um belo exercício para memorizar o caminho percorrido por essas artérias. E o nome e a sua localização também. Eu aprendi muito quando eu fiz esse desenho. Eu gosto de fazer muito esse desenho nos quadros quando eu dou as minhas aulas. Eu não sei se fica legal, mas eu acho que fica bem didático para vocês. E fica mais fácil de vocês entenderem o nosso circuito arterial, tá? Espero que tenham gostado da aula. Eu adoro essa aula de sistema circulatório. Acho que dá até para perceber, né, a energia que é aplicada nessas aulas. E aqui, decida onde quer chegar e não pare até conseguir. É que nem a Dolly lá do nosso filme do Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, não parem nunca, que com certeza vocês vão chegar nos objetivos traçados. Fechou? Gratidão a todos, muito obrigado, até a próxima, galera.